Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Elisa Aguiar, eu sou advogada especialista na área de direito médico e da saúde. Hoje eu acabei fazendo uma transição de carreira que eu acabei praticamente ficando na área da defesa médica, do direito médico. O direito da saúde hoje eu faço muito pouco. Por que que eu acabei atuando muito nessa área? Pelo fato de ser filha de médica, obstetra, e acabou que a vida me levou para fazer muita defesa de cirurgiões plásticos. E hoje, como consequência, eu acabei sendo muito conhecida aqui em Salvador como advogada dos plásticos. Então, quando as pessoas precisam de referência ou tem qualquer situação relacionada à plástica, é muito comum as pessoas associarem a mim. Mas isso não quer dizer que a minha técnica esteja estritamente relacionada à questão da defesa de plástico. Por que que eu falo isso? Porque o direito civil, a responsabilidade civil é único. A minha situação é que apenas adequar quando o paciente ou quando o médico tem uma situação, a necessidade de fazer uma defesa, então, de acordo com a especialidade, eu vou fazendo esse ajuste. Vou aqui falar para vocês uma situação que me marcou muito. Minha irmã, ela é residente em psiquiatria. E uma vez ela me perguntou, Alice, para você fazer uma palestra lá no hospital, né, que eu sou residente, mas não vinha não você falar de termo de consentimento e prontuário. Aí eu disse a ela, Denise, o que eu mais bato nisso, para você pode ser uma coisa exaustiva, mas para mim o quê? Que são meus objetos principais de defesa numa ação de processo de erro médico é o quê? O que me dá base é o TCLE e o prontuário bem redigido, bem preenchido. Então, normalmente eu sempre trago casos práticos de processos que eu vivencio, que são inúmeros, e que tem uma relevância muito importante a forma como é construído esse TCLE e o prontuário, quando ele é preenchido da forma adequada. Então, eu trago aqui os fundamentos jurídicos do consentimento. A base legal. Qual é a base legal principal? Autonomia da vontade. O paciente ele tem direito de decidir sobre o seu corpo. Há um tempo atrás, isso não era dessa forma, era muito mais a autonomia do médico que acaba se sobrepondo à autonomia do paciente. Mas com a evolução das relações sociais, e a bioética principalmente, que hoje é muito levada em consideração, tem um peso muito grande essa questão da autonomia do paciente, principalmente quando é percebido que ele tem aquela capacidade, que ele tem a consciência do ato cirúrgico, do procedimento que ele vai ser submetido e que ele pode decidir que quer fazer ou não. O embasamento jurídico que a gente tem é a Constituição Federal, né, que é a liberdade e a integridade física, Código Civil, ninguém pode ser submetido a tratamento sem consentimento, e o Código de Defesa do Consumidor, o direito à informação clara sobre riscos. Aqui eu chamo muita atenção. Código de Defesa do Consumidor. Eu acho realmente complicado, delicado, mas infelizmente o STJ enquadrou a relação médico-paciente como uma relação de consumo. Então, a partir do momento que a gente vê, entende que é uma relação, é classificada a relação médico-paciente como consumo, tem um pulo do gato aqui que muda toda essa relação. Qual é a inversão do ônus da prova? Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor ele entende que o paciente ele é o hipossuficiente e que o médico é o detentor do quê? Das informações. Então ele faz com que o médico vá produzir aquela prova de que ele não cometeu aquele erro médico, que ele não teve culpa, que ele não teve dolo. E como é que essa produção dessa prova vai ser feita? Quais os instrumentos principais que o médico tem? Um prontuário bem preenchido, bem fundamentado e o TCLE. Então, por isso que eu bato e eu não me canso de falar da importância desses dois instrumentos, que são instrumentos fundamentais no médico na sua defesa, como não só na formação do prontuário do paciente. Então, a gente tem aqui essa questão que eu falei, né? A fundamentação do Código de Defesa do Consumidor, da importância do termo de consentimento, que a gente tem essa inversão direta. Quando a gente tem essa inversão, a doutrina do direito civil, ela fala o quê? Chama de prova diabólica. O que é prova diabólica? Eu vou estar produzindo uma prova dizendo que eu não cometi aquele ato, é uma prova negativa. Eu vou estar dizendo, doutor, eu não fiz isso para o juiz. Eu não cometi essa falha. Então, eu que vou que produzir aquela prova negativa. Então, no direito, a gente chama isso de prova diabólica. A gente bate, rebate, mas o que é que acontece? Muitas vezes o poder judiciário ele tendencia, óbvio, muito para o lado do paciente. O que é que eu sempre falo? Ação de erro médico, o médico já entra com gol contra. Então, assim, quando o médico, ela já sabe, advogada de médico, o médico
A maioria dos advogados do paciente acha que não, o médico tem uma boa condição de vida financeira, então, normalmente, assim, ele não tem aquele zelo suficiente com o paciente. Hoje muito se fala, né, no mercantilismo da medicina e acaba fazendo um bocado de procedimento e acaba reduzindo nessa questão do cuidado. E não é bem assim, então acaba que tendo essa generalização. Então, o que é que eu falo? Como é que a gente faz para diferenciar? Se documentar. E a gente se documenta como? Com registro. Mas qual é o meu maior problema com vocês? Que eu digo, principalmente na área da plástica, que eu visualizo, eu não tenho tempo. Mas esse sua falta de tempo aqui hoje vai me dar dor de cabeça lá na frente, quando você tiver um processo. Porque se aquilo que você tiver, a evolução da paciente, as queixas, tudo registrado, isso vai me ser muito útil lá no eventual processo ético. Então, por isso que a gente fala a prova diabólica, porque é um médico que vai ter que produzir essa prova de que ele não cometeu aquela conduta, que ele não cometeu aquele fato que gerou aquele eventual dano ao paciente. Então, a gente fala o quê? Que o termo de consentimento, ele não é instrumento de defesa do médico. Ele não exime o médico de responsabilidade, mas ele fortalece a prova de que o paciente foi informado. Por quê? Porque ele está dizendo ali ao paciente, olha, o procedimento é esse, eu vou fazer, pronto, como eu já fiz com o ZU, aspiração, a indução e aspiração. Eu tinha o risco de ter torção de ovário? Tinha, mas isso estava descrito, isso estava escrito no termo de consentimento. Hoje, um médico cedo me ligou, agoniado, desesperado, porque teve uma complicação de uma paciente de lipo da papada que acabou a paciente ficando com a paralisação do nervo, né? Que de um nervo facial. É uma situação rara, mas que acontece, mas infelizmente isso não estava descrito no termo de consentimento. De repente, se isso tivesse lá previsto, a paciente não faria esse tipo de procedimento. Eu sabendo disso, hoje que eu não sabia, óbvio que eu não entendi anatomia, eu já olho de outra forma. Se eu fazer lipo de papada, apesar de achar o máximo ter vontade, hoje eu já não faria. Apesar de a doutrina médica dizer que não, que é uma coisa temporária, que isso pode ser revertido, mas é uma situação que fere muito com o psicológico da paciente. E a partir do momento que a paciente se desestabiliza, ela vai jogar isso em cima do médico. Então, é um efeito em cascata muito ruim. Por isso que eu falo da importância do termo, dele prever essas eventualidades, porque a dor de cabeça é muito grande quando você não esclarece devidamente para a paciente os eventuais riscos, por mais raros que sejam, e é importante a gente falar isso. Então, é o quê? Uma medida de cautela, e também é uma forma de respeito ético ao paciente, o termo de consentimento. A regulamentação do termo de consentimento, ela vem prevista no Código de Ética Médica e a gente tem uma resolução do CFM falando da força da obrigatoriedade do termo de consentimento, inclusive em situações de risco. Então, assim, o consentimento, ele deve ser sempre, a gente sempre deve ter esse consentimento do paciente. Quando o paciente estiver suprimido das condições de capacidade, aí a gente tem a questão dos familiares e tem a questão de urgência e emergência, que esse consentimento, muitas vezes, ele é o quê? Ele é suprimido. Quais são as principais características do termo de consentimento? Base, linguagem clara, acessível. O que é que eu sempre oriento? Principalmente eu que trabalho muito na plástica. Imagens. Como é que vai ser o corte? Como é que vai ser aquela, como é que vai ficar aquela auréola? Se vai ser o corte em L, se vai ser em T invertido, como é a possibilidade de ter uma evolução não, a paciente não evoluir com uma cicatrização que fosse esperada, se tiver que fazer outro tipo de conduta, se a paciente não tiver a cicatrização conforme previsto para o médico. Então, assim, é muito importante a gente descrever o que é que pode acontecer diante daquele tratamento? No caso de vocês, de modulação hormonal, a gente começa modulando vocês começam com uma certa dosagem, de repente a paciente pode descompensar, ter alguma intercorrência, mas aquilo estava previsto no termo de consentimento. Então, quando você antecipa esse seu paciente, essa possibilidade não causa, acho que o desespero é um pouco menor do que quando o paciente não sabe daquela eventual possibilidade. Então, o termo de consentimento é ideal que ele tenha procedimentos e riscos, os benefícios daquele tratamento e como as possíveis alternativas. Olha, se você não fizer isso, você tem outras alternativas. Como também ele tem que lhe dizer, olha, eu tenho como reação diversa aqui, como reação colateral essa.
E a partir desse momento, você está dando a possibilidade ao paciente de dizer, ok, se ele vai consentir ou não com aquele tratamento. Outra situação que eu sou bem taxativa, é essencial, principalmente a assinatura do paciente, do médico também, mas principalmente do paciente. Eu já tive diversos casos de pacientes de ingressarem com ação, questionando negligência informacional do cirurgião plástico e dizer que não tinham termo de consentimento, não tinham recebido. Só que, graças a Deus, algum desses médicos que passaram por isso, já eram meus clientes já estavam devidamente orientados, o que é que eles tinham? O recibo, o termo de recebimento do termo de consentimento do paciente. E quando o paciente apresentou aquilo em juízo, dizendo, não, doutor, não deu não, o médico não me informou não. Aí eu só fiz chegar e disse, como que você não recebeu, não foi informado? Só estou aqui mostrando aqui o recibo assinado por você, que você recebeu o TCLE, como é que você não sabia? Então, isso muda muito o fluxo, né, do jogo, do processo. Então, documentação é sempre necessária e, assim, eu acho que vocês sempre devem ver com bons olhos, apesar da maioria sempre alegar que não tem tempo, que é muito corrido, que é muito documento, que vocês não são acostumados a isso. Mas é uma tendência essa questão da formalização e a gente, infelizmente, vocês têm que se ajustar, certo? Então, assim, bato muito. Hoje você tem a questão do termo de consentimento que ele pode ser assinado via digital. Então, ele já tem esse suprimento do recibo de termo de consentimento, mas tem médicos que ainda não se adequaram a isso. Então, assim, se está assinando o termo de consentimento no escritório, ou no consultório, pega, bota o recibo, faz ele assinar que ele recebeu o termo de consentimento. Então, isso é muito importante para vocês. Consentimento verbal. Lise, a lei obriga que o termo de consentimento seja escrito? Não. Não tem nenhum lugar na lei que seja escrito. É o ideal, seria o ideal. Mas existe consentimento verbal? Existe, existe e ele é válido, mas para a gente comprovar que existe essa validade, ele deve estar devidamente documentado. E essa documentação vem como? Como é que a gente comprova? Registro em prontuário. Já tive diversas situações que médicos, principalmente o pessoal mais velho, que não tinha o termo de consentimento por escrito, mas tinha lá devidamente registrado em prontuário. Quando a gente chegou no processo, falou, Vossa Excelência, não teve aqui o termo de consentimento escrito, mas eu tenho aqui o consentimento dele, até porque é uma cirurgia letiva, e se ele não tivesse consentido o paciente, ele jamais teria se submetido a tal procedimento, ainda mais procedimento estético. Então, assim, eu digo que é obrigatório, não, mas é o ideal que ele esteja registrado, documentado em um documento específico. Óbvio que em determinadas situações, como urgências, determinados tipos de procedimentos, mesmo simples, eu falo que deve ter, e o contexto de impossibilidade da documentação. Mas estando ali, tendo indicativo o registro no prontuário, já que suprime, entre aspas, essa questão do termo de consentimento documentado. Qual é o ponto frágil aqui do consentimento verbal? Maior fragilidade jurídica, óbvio, porque vai ser a palavra do médico contra o paciente, apesar de que o prontuário é um documento legal válido. E muitas vezes os juízes consideram que não é uma prova robusta o suficiente no processo judicial. Por quê? Muitos juízes dizem, não, doutor, isso aqui vocês, os médicos, a gente sabe. Depois o médico ele vai, ele ajusta, ele faz como ele quer. Hoje, essa é uma tendência a diminuir isso, porque a gente já está tendo que se adequar a essa questão dos prontuários eletrônicos. Mas até um passado recente, e eu tenho muitas clínicas que ainda que trabalham com prontuário físico. Então, ele meio que dá uma enfraquecida como meio de prova, mas dizer que ele é uma forma exatamente que é taxativa a lei dizer que o consentimento é escrito, não. Mas para que ele seja tido como, que a gente comprove que ele de fato ocorreu, ele tem que estar devidamente documentado aonde? No prontuário. Aí o que que a gente fala? Qual é a boa prática? Registrar no prontuário que o paciente foi verbalmente informado sobre riscos, benefícios e alternativas. Olha, você tem esse risco, qual o benefício de você fazer o procedimento, e se você não quiser fazer, eu tenho tais alternativas. Esse é o mundo ideal para um termo de consentimento. Sempre que possível, a gente optar pelo consentimento escrito. E o termo de consentimento da sociedade, eu falo muito da sociedade de cirurgia plástica, que muito médico me apresenta, Lízia, e esse termo de consentimento, eu falo, doutor, não uso.
porque assim, é até complicado, porque é um termo extremamente genérico e não supre a questão da informação adequada para o paciente. Então, hoje a gente tem um problema muito grande no judiciário em relação a essa questão do termo de consentimento genérico, porque acaba que ele não cumpre a finalidade de dar a devida informação adequada e aprofundada ao paciente. Então, por quê? Porque a validade dele é limitada. Então, termos genéricos do tipo, autorizo qualquer tipo, qualquer procedimento médico necessário para o meu tratamento, não supre o dever de informação exigido pela lei e pelo Código de Ética Médica. O STJ já decidiu que o consentimento deve ser específico e informado. O termo deve ter diagnóstico, descrição do procedimento, riscos previsíveis, complicações possíveis, alternativas terapêuticas, nome e qualificação do responsável e declaração de que o paciente teve tempo para sanar dúvidas. Por que que eu estou falando isso? Para muito médico me fala, Liz, isso é óbvio. Eu disse, não. Para mim não é óbvio, doutor, porque eu me deparo com situações de clínicas de cirurgia plástica que cirurgiões plásticos dão termo de consentimento para o paciente que ele está no quarto já iniciando o processo de sedação, tomando dormonide, e o médico chega lá, não, assine aqui esse termo de consentimento. Se isso for levado para a via judicial, esse consentimento está totalmente comprometido, porque o paciente não tinha mais a devida consciência para ler aquele documento e consentir se ele queria ou não fazer aquele procedimento diante dos riscos apresentados pelo médico. Então, aqui, cara. Então, a declaração, então, assim, é muito importante o que é que a gente fala da importância. Peraí, Zu, 2 minutinhos aqui, peraí, deixa eu abrir a porta aqui que minha cachorra quer sair. Peraí, rapidinho. Opa, vá, sai. Vá, 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 vá. Isso é boa. Chama ela para fazer parte da aula, Aninha. A cachorrinha dela. Minha filha, ela entra aqui que ela fica no ar, mas aparece qualquer lá fora, ela fica batendo na porta. Ah, O que é fundamental, a gente ter o registro de quê? De que o paciente teve tempo para sanar dúvidas. E qual é o tempo que a legislação define? É um tempo razoável e vai muito de bom senso do médico. Eu acredito que no paciente já sendo sedado, no momento do pré-operatório, que você já tem uma questão de envolvimento emocional, da expectativa, da plástica, uma expectativa absurda. No meu caso, que já passei por 2 procedimentos de fertilização, de aspiração, você tem um consentimento, você se não tem um de consentimento naquele momento, é óbvio que esse consentimento vai estar comprometido, porque o paciente ele não está raciocinando da forma adequada, não está nem entendendo o que tem ali, o que está acontecendo. Então, é de fundamental importância que pelo menos ele tenha um prazo, normalmente, eu oriento o prazo de 1 semana, antes do procedimento, ele retorne ao consultório, ele converse com o médico, esclareça todas as suas dúvidas e o médico registre isso em prontuário. Aí sim, a gente tem a certeza de que o paciente foi devidamente adequado das indicações, contraindicações, dos riscos e benefícios daquele procedimento. Muito se fala, muitos médicos me perguntam, Lise, o que é isso? O que é negligência informacional? Que atualmente virou moda. O que é negligência informacional? É a conduta omissiva do profissional de saúde, do médico, que deixa de prestar ao paciente informações completas, claras, adequadas sobre o diagnóstico, os riscos, os benefícios, as alternativas terapêuticas e o prognóstico do tratamento proposto, violando o dever de informar e o princípio da autonomia do paciente. Dou hoje como exemplo prático, como eu vi hoje de manhã, o médico me ligando desesperado que a paciente estava com diga paralisação, porque pegou aqui o nervo, quando você for fazer lipo de papada, neuropraxia, que chama? Você faz a lipo de papada, pegou o nervo aqui, a paciente está com um sorriso, teve uma paralisação, que já está aqui há 30 dias, tem um nervo aqui, tá trigêmeo ou não? não, o nervo do sorriso fez uma lipo, acabou pegando parcialmente aqui, isso não Sim. estava, mas isso pode acontecer com aquela, mas isso não estava no termo da paciente. E hoje, quando eu tive conhecimento, eu disse, doutor, e eu doida para fazer. Eu disse, o quê? Pegou, eu fiz assim, e como é que faz? Aí, por isso que eu fico, ele disse, não, Lízia, a questão da anatomia tá aqui, a gente sabe, mas possa ser que pegou, não, atingiu foi de forma parcial e ele tem um tempo para fazer a regeneração, só que a gente não sabe de quando é esse tempo.
A paciente já tem um mês que está passando por isso, a paciente está em pânico, está péssima, e o médico desesperado, e ela falou: se eu soubesse que tinha essa possibilidade, eu não teria feito. E é um médico extremamente renomado aqui. Quando eu vi isso, eu disse: mulher, nem eu agora sabendo disso, né? Porque é uma coisa altamente específica. Então, a partir desse momento, eu vou fazer o quê? A mudar o termo de todos os Sim. meus médicos para poder acrescentar isso. É um resultado inesperado, raro, raro, mas pode acontecer. É É diferente de quando. melhor É, ter por, tudo lá e ela ter noção e se acontecer, ó, tava lá. Ah, é mas como. você não deu, não vi, nem percebi isso, mas Como estava é que lá. você vai, Uhum. vai ver? Porque você vai, porque aqui a questão da anatomia, eu ainda perguntei se minha cara, uma pessoa não pode ter um nervo diferente do lugar do outro, não. Ele fez assim, não, eu disse, mas assim, é muito de conhecimento, não é? Então, assim, tem 2 meses atrás, eu fiquei sabendo no caso de um dentista fazendo limpo de papada, pegou a carótida da paciente. Aí a gente, foi uma situação, tem possibilidade, tem, mas eu já acho que um médico cirurgião plástico, acho que a probabilidade seria muito menor. Mas existe, pode ter essa situação. Então, por isso a importância da gente descrever isso. A Lise vai impedir de eu ser processada? Eu disse não. Por que não? Porque a justiça de livre acesso. Qualquer um lhe processa. Tem um médico que já foi processado nem porque não é paciente. Quem dirá quem é paciente? Então, por isso que eu sempre falo da importância da documentação, porque é um dos seus maiores meios de prova e de proteção jurídica. De blindagem, não, mas é uma proteção muito grande. Então, quando o médico ele não informa adequadamente o paciente sobre diagnóstico, natureza do tratamento, riscos e efeitos colaterais, alternativas terapêuticas, isso aqui pesa muito, e prognóstico, provavelmente, se o paciente desenvolver um problema, como a evolução desse caso que teve essa situação, e isso não estava previsto no termo do médico, ele vai ser condenado por negligência informacional. Foi uma conduta culposa, provavelmente foi culposa, não teve dolo, não teve intenção, óbvio, mas tem aqui, porque a paciente, se ela soubesse disso, ela muito provavelmente, ela não iria ser submetida ao tratamento, como é o meu caso, que sou frouxa pra caramba, todo mundo brinca comigo, mas você só trabalha com médico, isso é uma coisa é trabalhar com médico, outra coisa é fazer. Porque eu tô do lado de cá e vejo todo dia as intercorrências e vejo as situações assim que são exceções, mas que acontecem. Então, assim, eu sempre falo, quanto mais a gente puder especificar, melhor. Aí eu tenho um médico que fala: Lisa, mas se eu for botar todas as possíveis intercorrências, paciente nenhum opera. Eu disse: doutor, então assim, a gente fica numa situação complicada, porque também, se eu não colocar, o STJ vai condenar o senhor por negligência informacional e só vai me dizer que eu não lhe alertei sobre isso. Então, a gente fica nessa situação melindrada. Então, no contexto jurídico, a negligência informacional, ele é o quê? Ela é uma falha do dever de cuidado, de comunicação, que pode caracterizar erro médico de natureza ética, ser responsabilizado, né, no conselho de classe, e civil, ainda que o ato técnico tenha sido correto. Pode resultar em responsabilidade civil do médico, especialmente quando a omissão impede ao paciente de exercer sua autonomia decisória. Nesse caso, a paciente disse que se ela soubesse que tinha um risco de, de passar por esse nervo e ter essa lesão e ela está mais de um mês com um sorriso torto, ela não teria feito. Gerou um dano físico, moral, sem sombra de dúvida, material, porque ela está tendo custo, então aqui a condenação é certa e conduz ao que é um tratamento ou procedimento que o paciente não teria aceitado se fosse devidamente aceitado, que foi o caso da alegação dela. Então, nesses casos, o que é que a gente faz? Ela não chegou ainda não falou ainda em judicialização, mas a gente já percebe que pelas trocas de mensagem com o médico e com o tom, e do tom das mensagens, a gente já sabe que aquilo vai dar em processo. Então, o que é que a gente faz aqui? É uma contenção de danos, o médico, como sempre, na maioria das vezes, nesse caso, deve acolher a paciente de uma forma muito delicada, entender as suas dores, poder, que ele ofereça outras alternativas para ela. E, em último caso, o que é que eu falo? Doutor, bora fazer um acordo extrajudicial? Veja o que é que ela quer, a gente pode negociar aqui o tratamento até ela se restabelecer. A maioria delas quer o quê? Que é a devolução do valor pago na cirurgia, e a gente faz esse acordo para tentar evitar um acordo óbvio que ela renunciando a ingressar com ação, tanto no CRM quanto com ação penal, quanto no cível, porque
a gente já vai estar fazendo esse acordo extrajudicial aqui, que normalmente eu boto com cláusula de confidencialidade. Então, isso é muito importante. Aqui um exemplo prático de negligência informacional. Uma paciente de 38 anos procurou um cirurgião plástico para realizar uma abdominoplastia com lipo. O procedimento foi realizado sem intercorrências técnicas. Isso aqui é meu dia a dia. Mas após, a paciente desenvolveu necrose parcial da pele, que exigiu novas intervenções e deixou cicatrizes permanentes. Só que no termo desse médico era o termo genérico, não falava da possibilidade de necrose. O que é que deu? Condenação, isso é fato, porque ele não falava, e isso pode acontecer com qualquer uma paciente, paciente que tem dificuldade de cicatrização, paciente que faça determinados usos de medicações, paciente que faz uso de cannabis. Já é sabido que paciente que faz uso de cannabis, ela tem uma maior dificuldade de cicatrização. E isso é uma coisa que eu tenho chamado a atenção dos cirurgiões que eu trabalho. Esse doutor, eu sempre faço a pergunta à sua paciente, faz uso de cannabis recreativa, que a gente tem que ter esse cuidado. Porque eu não estou condenando o uso da cannabis, até porque a cannabis a gente já sabe que tem uma comprovação científica dos benefícios. Mas quando a gente fala de procedimento cirúrgico, ela já tem uma certa intervenção em relação ao processo cicatricial. Então, é importante que isso esteja registrado. Então, durante a ação judicial, a paciente alegou que não foi informada sobre o risco de necrose, tampouco recebeu explicação clara sobre o tempo de recuperação, os cuidados pós-operatórios e a possibilidade de complicações técnicas. O médico apresentou o termo genérico de consentimento, sem menção específica dos riscos da abdominoplastia, nem a comprovação de que os esclarecimentos foram feitos verbalmente. Esse caso aqui é um caso clássico de negligência informacional. Um médico maravilhoso, extremamente técnico, opera muito bem. Eu operaria tranquilamente com ele, mas infelizmente essa paciente evoluiu para uma complicação no processo cicatricial e realmente evoluiu para necrose. Foram várias sessões de hiperbárica, teve complicação e ele foi condenado. Por quê? Porque o termo dele era extremamente genérico. Ele fala que já está velho, já tem mais de 35 anos de medicina e que não ia gastar tempo com isso. Nesse não gastar tempo, por causa desse termo dele, a gente está aí com uma sentença condenatória, por causa dessa ausência de informação, da negligência informacional. Resultado da ação. O resultado reconheceu que houve negligência, pois a paciente não foi devidamente esclarecida sobre todos os riscos do procedimento. Ainda que o ato cirúrgico tenha sido tecnicamente errado, a falta de consentimento informado específico violou o dever, não tenha sido tecnicamente errado, a falta de conhecimento de consentimento informado violou o quê? O dever de informação. Então, a gente tirou ao que foi suprimido o que? A autonomia do paciente, que é um dos pilares da bioética moderna. Então, se você suprime isso daí, o juiz já te olha com outros olhos. Olha, foi suprimido aqui a autonomia, o direito de escolha do paciente, se ele queria ser submetido àquele risco ou não daquele procedimento cirúrgico. O médico foi condenado ao pagamento de danos morais e estéticos com base na falha no dever de comunicação de informação. E essa condenação, por muitas vezes, acaba sendo alta, por quê? Porque vem com toda a correção desde a época do ajuizamento da ação. E normalmente as ações por erro médico, principalmente eu estou falando de Tribunal de Justiça da Bahia, são ações demoradas. Então, eu estou falando assim, eu tenho um processo de 10 anos que eu ainda não tive perícia. Então, se tiver uma eventual condenação, vai retroagir esse prazo, vai ser um valor altíssimo, apesar do valor pedido inicialmente ser menor. Então, por isso que eu falo, pecar pelo excesso. Registrem, documentem e façam um termo de consentimento. Quando a responsabilidade, quando a omissão do médico compromete a autonomia do paciente. Então, se a gente vê que essa autonomia foi violada, o juiz já vai olhar para a gente com outros olhos. Se eu já entro com gol contra, como advogado de médico, ação de erro médico, tendo uma situação dessa, eu já entro com dois. Então, aqui a gente está com o fundamento legal dessa questão da violação do dever de informação, o Código de Ética, Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. E a condenação vai ser o quê? Uma responsabilidade reconhecida por ausência do consentimento formado. Por quê? Porque o médico não provou que o paciente deu o consentimento de forma lúcida, que ele teve essa capacidade de consentir aquele procedimento
de acordo com as informações médicas, porque além dele não ter o termo, o médico não tinha o registro no prontuário. Aí muitos de vocês me falam, Lisa, mas a cirurgia eletiva, ele foi porque ele quis. Eu disse, pois é, doutor. Ele foi porque ele quis, mas ele sabia de todos os riscos, de todas as possibilidades de implicações daquele procedimento. O senhor não deu termo, mas registrou em prontuário? Não. Então, assim, a gente vai muito, cai muito o quê? O médico cai muito o quê? Na vulnerabilidade dele de prova documental. E aí, nessa hora, não tem advogado que faça milagre. No caso de vocês, né, da modulação hormonal e climatério. Então, assim, é muito discutida, né, pela área de vocês, que tem médicos que não reconhecem como prática convencional, medicina baseada em evidências. Então, exigem o termo de vocês, mais do que nunca deve ter o quê? Comprovação, evidência científica ou sua ausência, que tem muito, não, aquele tipo de hormônio usado para essa situação, mas para outra situação, ele tem esse efeito. Mas sim, você tem estudo, se não tem, você vai explicar o porquê que você está usando os riscos a curto, médio e longo prazo. Gente, isso é fundamental. Hoje, a paciente está tomando esse determinado tipo de hormônio, ela vai ter um benefício tal, mas se ela estender por tal período, o que é que isso pode acontecer? Isso é fundamental. E as opções convencionais disponíveis, olha, a paciente pode não querer fazer o tratamento de modulação hormonal, mas a medicina oferece outros. Então, sempre é importante a gente fornecer ao paciente uma outra alternativa. A relevância jurídica. Eu falo muito aqui na questão da medicina estética, né, porque é a campeã de processo judicial, principalmente na área privada, porque assim, na área pública a obstetrícia é maior, principalmente porque a gente lida pela questão de hospital público, então a quantidade de partos é muito maior do que de cirurgias plásticas. Mas a questão dos processos de cirurgia plástica é uma crescente muito grande, é diferente da obstetrícia que está lá em primeiro lugar, porque a quantidade de nascimento é muito maior do que a de cirurgia plástica, mas a quantidade, os BOs da cirurgia plástica são muito, como é que eu diria, são muitos baseados na questão da insatisfação, na expectativa do paciente e nessa ausência do termo de consentimento. Que isso também tem muito na área de ZU, né, que é na medicina de reprodução humana assistida, que é uma expectativa absurda, e você tem as consequências, né, do uso dessas terapias hormonais, então é bom que isso esteja devidamente documentado e justificado para o paciente. Então, eu sempre falo, um termo bem redigido e explicado é uma ferramenta de proteção jurídica para o médico e um respeito ético ao paciente. Bato, proteção jurídica não é blindagem. Quando vocês verem, blindagem jurídica. Gente, não existe blindagem jurídica absoluta. O advogado, o profissional de direito que oferecer isso para vocês é responsável. Por quê? Porque a justiça é de livre acesso. Então, qualquer um, se ele quiser, ele contrata um advogado, a defensoria pública vai e entra com ação como médico. Mas, Lisa, eu não fiz nada. Eu disse, beleza, vocês não fez, mas o paciente pode ter interpretado e ele conseguiu convencer o advogado dele, o defensor dele, que ele se sentiu lesado por você, por negligência informacional, porque ele não se sentiu satisfeito com o tratamento e ele processar. Então, tem seguros que vendem essa questão da blindagem, tem médicos que vendem isso, mas eu vou dizer, isso é uma fraude, eu não tenho como, jamais isso seria responsabilidade de dizer que isso existe. Então, nenhum documento ou estratégia impede totalmente a responsabilização médica ou um ajuizamento de ação. O termo blindagem jurídica sugere uma imunidade que existe no direito, mas na prática isso não existe, porque eu não tenho como blindar, eu não vou poder chegar a dizer que não, Zoó, você tendo todos esses termos de consentimento, esses contratos, cada um para um procedimento, para um ato médico diferente, você nunca vai ser processada. Isso não existe, é uma loucura, é uma insanidade o profissional do direito que afirma isso para o médico. Então, o que é que a gente faz? O que é possível para oferecer uma proteção jurídica? A proteção jurídica robusta, eficaz, e quando, se numa eventualidade do médico, do profissional, tiver uma ação, ele vai estar o quê? Devidamente documentado. Ele tem provas, ele tem subsídios para apresentar sua defesa, que são adoção de boas práticas assistenciais e comunicacionais, documentação clara e completa, prontuário, consentimento informado, o registro das orientações, a postura ética cautelosa e transparente com o paciente.
Eu sempre falo nas palestras que eu dou, gente, a maioria das ações que acontecem no Conselho Regional de Medicina, as denúncias por erro médico, 80% são arquivadas. Por quê? Porque não ocorreu o erro médico em si, mas a maioria das denúncias ocorreu por quê? Por falha na relação médico-paciente, pela questão de ruído de comunicação. Então, essa comunicação entre o médico e o paciente é que tem gerado muito esse atrito. Então, eu vejo muito isso, quando o médico tem uma boa comunicação com o paciente, dificilmente ele vai ter um processo. Só que muitos me falam, Lise, eu não tenho tempo para estar descrevendo tanta coisa em relatório, é corrido. Tem médicos que trabalham em determinadas clínicas que têm um pouco tempo para fazer aquele atendimento. Eu disse, olha, mas não adianta você fazer e não registrar, depois quando receber o processo, seu prontuário está lá, não tá preenchido de forma adequada. Então, assim, é uma defesa praticamente ineficaz, porque eu não tenho subsídios e informações suficientes. É possível oferecer jurídico. Como é possível a gente oferecer proteção jurídica? Adoção de boas práticas, né, assistenciais, comunicacionais, como eu falei aqui agora o documento, postura ética, cautelosa e transparente com o paciente. Aí que mais uma vez eu falo, os processos judiciais de estética e terapias hormonais envolvem o quê? Alegações de ausência de informação clara, que o médico esclareça. Olha, você pode ter uma trombose, você fazendo esse determinado tipo de hormônio vai aumentar a sua probabilidade de trombose. Se o paciente tiver ciência daquilo, tiver devidamente sido informado pelo médico, na mesma hora ele vai dizer assim, não, eu não quero fazer, doutora, já que eu tenho um risco aumentado, eu sou fumante, tenho qualquer outro indicativo, né, que possa potencializar a possibilidade de ele ter uma complicação, ele pode declinar e dizer, não, não quero prosseguir com o tratamento. Mas ele tem o direito de ter acesso a essa informação. E o termo bem redigido e explicado é uma ferramenta de quê? De proteção jurídica para o médico e um respeito ético ao paciente. A proteção jurídica eficaz envolve o quê? A redução de riscos por meio da prevenção e informação adequada. Mais uma vez eu falo, não é blindagem, eu falo de redução de risco, prevenção e informações adequadas. Fortalecimento da defesa médica em caso de litígio e o cumprimento do dever legal e ético do médico de informar e respeitar a autonomia do paciente. Então, termo de consentimento ele está intrinsecamente ligado ao que? Ao princípio da autonomia do paciente. Conclusão. Então, a gente vai recapitular aqui. Consentimento informado é obrigatório, ético e juridicamente relevante. Liz, é obrigatório que seja escrito? Não, a lei não exige. Mas para ele ser verbal, você tem que me provar que ele foi concedido de forma adequada. E como é que eu provo? E que ele esteja devidamente documentado em prontuário médico. A formalização por escrito é sempre preferível, é o que eu sempre falo. Em áreas de controvérsia médica, como modulação hormonal, deve ser mais ainda específico e cauteloso, porque a gente tem uma probabilidade de você ter intercorrência, determinado tipo de desdobramento que pode ter uma implicação mais séria na saúde do paciente. Então, quanto mais a gente puder discriminar, detalhar os eventuais riscos e reações adversas que aquele paciente possa ter com aquele tratamento, melhor, é o mais adequado. E aqui eu findo falando que na medicina não se blinda a responsabilidade. A gente constrói, né, se constrói com proteção, com informação e com ética. Então, eu não estou aqui falando em blindagem, eu estou falando uma construção, você está formando a sua base, não só de informação do paciente, mas de uma eventual defesa, porque você vai estar o quê? Juridicamente fundamentado não só com a sua documentação médica, mas com os devidos registros no prontuário médico. Alguém tem alguma dúvida, algum esclarecimento, alguma coisa em relação ao tema? Nia, Oi, amor. espera aí, porque aqui o bicho deu uma travada. Travou? Foi. É, e cadê as meninas que estão aí?
alguém quer, deixa eu ver aqui se alguém botou alguma perguntinha aqui, ou falando, cadê o bichinho aqui do lado que agora, eu é que não estou achando, chega aqui, Ninha. As Outro perguntas. o instrumento que até é bom para você, que eu aprendi recente, né, na aula da pós do Einstein semana passada, que é um instrumento que eu acho que vai ajudar muito vocês médicos, pelo menos eu ouço muito isso na plástica, porque como são muitos detalhes, os médicos falam, Lisa, eu não tenho tempo. Agora a gente já tem um aparelhinho chamado Cloud, que você acopla o celular, você bota lá para gravar toda a consulta, toda a descrição e depois ele já vai diretamente para o arquivo, vai pro. Isso é perfeito, é o melhor dos mundos. Para quem vive, para os médicos, eu não tenho tempo para detalhar, eu não tenho paciência, sou de outra geração. O Cláudio veio para ir para ajudar muitas áreas. Eu acho que na área da medicina ele vem com uma relevância muito grande. Então, eu, para mim mesmo, como advogado que assisto muita aula, muitas vezes eu não consigo acompanhar. Eu já estou providenciando um aparelhinho desse, um equipamento, porque ele ajuda e muito. Fui para um curso também que o pessoal estava lá. É um aparelhinho que bota Fantástico. Você colhe, parece um power mil e poucos bank. reais. Eu vou saber mil para e até botar o quinhentos link. reais. Não, eu vi o professor lá, mil e quinhentos É, reais. Ele gravou, mostrou, Zu, é perfeito. Eu disse, pronto, resolveu o problema dos meus é. médicos. Porque E já vai direto de já redige como você quer. tudo já Você disse que você vai. quer que divida em tópicos, que divida, né? Ele vai e já bota no prontuário, bota o que você Perfeito, quiser. ele já diz a indicação, ele já disse se o médico quiser para o paciente, o médico aí ele fala, olha, a impressão diagnóstica é essa, vou prescrever tais e tais exames. Quando É, terminou a consulta, ele vai tudo. Então, assim, é. ele É a veio, inteligência artificial, né? Só que já que vem, facilita muito, e a inteligência facilita artificial demais. está vindo muito forte na área de vocês na medicina. É, Então, ela vai pegar muitos empregos, mas também vai ajudar muito na precisão e, eu diria, dar um conforto mais, né, ao trabalho de vocês. é. Aí, Ninha, a gente pode vir outro dia, porque eu queria só que eles dessem isso, porque a gente está vendo tanta coisa e é para chamar a atenção de todo mundo, que a gente fica só no nosso mundo e às vezes esquece, né? Que as pessoas aí fora ficam só esperando uma brechinha e a gente vê tanta coisa acontecendo E como hoje, Zu, com Lizzie isso, eu não falou. sabia que o troço do nervo, tanto que eu falei, eu doida pra fazer esse oi, e É, pé. E olha que eu fiz assim, eu disse, mas doutor, nunca tinha mandado esse liso, é raro, mas acontece, tem um nervo aqui, não sei o que, eu disse, meu Deus. Então, assim, a gente trata com o quê? Ah, você é terrorista, não é, mas pode acontecer e no dia que é. acontece, mas a Não, paciente vai toda dizer, vez que Lizzie vai no final de semana lá em casa, eu saio louca com as coisas que ela conta. Não, não quero saber mais disso, não, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas teve uma vez que o médico, a paciente processou um negócio que tinha nada a ver, acho que fez outra cirurgia, não sei se foi, lembra um urologista, e a mulher disse que estava com uma consequência que não tinha nada a ver com o não, foi uma procedimento. cirurgia plástica, ele fez uma lipoaspiração Foi, da disse que região teve. pubiana, diz que teve retração testicular e redução de 4 centímetros do pênis. Imagine, Eu quero, aí tanto que eu pergunto esse doutor, a questão de anatomia tem como uma lipo do abdômen, da retração testicular e redução de 4 centímetros do pênis. Aí a gente foi atrás, né, do parecer de um perito especialista. Então, assim, o meu dia a dia é esse, são pacientes mal intencionados, que muitas vezes são que subsidiados por advogados também que não têm conhecimento, e aí o médico é que acaba pagando a conta. por isso que e a proteção, gente, é o nosso prontuário e é realmente deixar registrado. Então, agora esse Cláudio aí veio para salvar a vida da gente, porque O senão Cláudio veio até para mim, eu eu, achei eu já excelente para tinha você. uns, assim, prontinhos que a gente sempre copia e cola para poder dizer que foi informado, para poder facilitar a vida, porque, e é o que eu falo, quando a gente faz implante, por exemplo, homem que faz implante, que pode ficar estéril, já teve dois casos meus de paciente que foi atrás para processar o médico que tinha passado o implante, porque disse que não avisou a ele que ele poderia ficar estéril. Aí eu fui atrás, que a gente é corporativista, óbvio, né, do colega para dizer, Sim. olha, não disse quem era, mas disse, ó, você realmente coloca no seu prontuário tudo isso? Eu disse, falo, Zé, que o problema é que, eu disse, falar é uma coisa, se você não prova, o juiz vai acreditar em quem? Quem está te Palavras ao vento, falando. não está documentado. Gente, o prontuário é documento oficial. É.
E Prontuário, então, aí, quanto mais vocês descreverem, colocar lá toda essa evolução, hoje mesmo quando o médico me ligou desesperado, disse, coloca essa troca de mensagem, tudo, diga que você está disponibilizando, que você conversou com o neuro, que ela não vai ter custos nenhum com esse acompanhamento, eletromiografia, que você, com o suporte de fisioterapia, coloque tudo para ver o que é que você não deixou de forma nenhuma a paciente desassistida. Então, isso é fundamental. então, gente, ó, Aninha, você vai voltar, porque a gente vai juntar. E o que quer perguntar, eu vou pegar umas coisinhas e a gente volta só para falar de alguns casos específicos, entendeu? Eu vou pegar os termos, principalmente no que a gente usa mais aqui com as meninas, o que é bom a gente dizer que é importante ter para cada coisa, para quem coloca implante, quem faz injetáveis, cisepatida, a gente tirar algumas dúvidas, trazer algumas coisas importantes. E depois, quem quiser o contato de Lise também, ela tá lá no grupo da gente, porque como ela me orienta muito, tá lá no grupão do. Não tá, Aninha? Você tá lá, não tá? Eu te botei na Qual mentoria? dos... Só, Deixa eu eu ver se acho eu te que botei, senão eu coloco 4WI no grupo maior. E aí a gente pode depois vir quem quiser falar com ela ou ver essa parte de fazer alguma consultoria específica só para ver os papéis, fazer uma coisa assim, organizar o que tem, isso é muito importante. Foi o que eu fiz, né? Você organizar o que tem, né? E atualizar para a sua realidade, né? Contextualizar para poder a gente ficar mais tranquilo ainda, porque a gente sempre vai fazer o melhor, a gente é ético, mas também a gente documentar corretamente e ter o que é obrigatório. E aliado a isso, Zu, o que é que eu sempre bato? O seguro de responsabilidade civil médica. Eu falei isso dos primeiros cursos que eu fiz, vários colegas fizeram, outros Sou não. E teve um chata, que não fez, que disse, pô, Zu, eu não tinha feito antes, quando eu precisei, só lembrei de você, mas agora eu fiz. Eu disse, gente. pois é, antes tarde que nunca, pelo menos foi pela dor. Eu não quero que vocês que vocês façam o seguro, não pela dor, né? Mas com uma necessidade, porque pelo menos ele dá um alívio, não que você não vai ficar incomodado e sofrer com tudo, mas pelo menos você não vai ser lesado, porque vai ter um seguro por Você trás, tem o a respaldo de seguradora também corre seguro. atrás porque ela não quer perder, e você não tendo problema, você fica muito mais tranquila. Qual a vantagem do seguro? É a proteção patrimonial. Agora, você tem que saber qual o seguro que você faz. Eu vivo uma situação que só o perito, para acompanhar o processo na parte penal e civil, ele cobra 100 mil. Perito, não estou falando do advogado. Perito. É. Fora a parte penal, a parte civil, então a parte do conselho. Então, assim, é de fundamental importância. Eu aconselho todo mundo que é da área médica, ainda mais a área de vocês que lidam com essas questões de tratamento, ter um seguro de responsabilidade civil médica. Eu É de mesmo tinha um fazia, mas agora Liz me orientou, eu já mudar. vou A gente vai mudar, mudar para outro porque que tem uma a cobertura cobertura a gente maior. pensa que tem cobertura tudo e às vezes não dá cobertura disso e aquilo, a gente só vê quando precisa, igual seguro de carro, né? Quando você vai precisar, só que infelizmente a gente não quer precisar. Mas no dia que precisar, pelo menos que seja um Que que dê tenha essa maior cobertura. cobertura. Então, tá, Exatamente. amores, todo mundo amou, viu, Liz? Já Então, printei aqui, que todo mundo adorou a aula e a gente tá lá juntas, Ninha. E as meninas vão ter aqui, eu vou botar seu contato. Me manda o cartão digital que eu já boto lá para a galera, para quem quiser ir já ir falando, tirando, se aperfeiçoando em cada coisa. E agora, Liz, pode ficar aí que a gente vai falar agora de bipedância, que eu sei que você gosta também. como é que eu tiro aqui, Zu? Agora, bora ver como é que a gente tira. Não, eu Ah, sou pode paciente, compartilhar né? como é, Ninha. Vê aí para poder Será que a gente saiu? agora avaliar a Ah, bioimpedância das saiu. nossas pacientes. Beijo, Ninha. Obrigada. Agora voltou agora. Nada, amor. Quer ver? Quer para cá.